Críticas à parte, os senadores que participaram da audiência pública entendem que chegou a hora de se modernizar o Código Penal brasileiro. Acompanhe. Quero dizer ao professor Miguel Reale que anotei todas as críticas. Eu já tenho todas elas incorporadas ao texto do Código. Agora, com toda humildade, professor Miguel Reale, eu quero dizer a Vossa Excelência que nós precisamos de um novo Código. Precisamos de um novo Código. E este projeto, que não é projeto Sarney, este projeto apresentado pela Comissão Especial de Juristas, na posição deste relator, ele deve sim ser debatido pela sociedade brasileira. E com isso eu quero louvar o trabalho desta comissão de juristas que apresentou com total autonomia. Eu participei de algumas reuniões e não abri a minha boca, porque nós temos que ouvir, sim, promotores, advogados, professores, independente do estado de origem. Aliás, esta é a casa da federação. Esta é a casa em que cumpre o artigo 19, inciso 1 da Constituição, que diz que não pode haver discriminação entre cidadãos, tendo em conta a sua origem. Nós temos a proposta original da comissão. Nós temos, portanto, a esse momento, uma convergência da necessidade de aperfeiçoamento e de correção ou de retificação de algumas considerações que foram muito bem colocadas pelo professor Miguel Reale e assim por diante. E nós temos, a partir daí, o nosso relator, que, salvo o melhor juízo, já incorporou um conjunto dessas correções. Ou seja, a este tempo, o debate não é mais sobre aquela proposta que foi apresentada pela comissão, porque já temos uma visão subsequente, que é a do senador Pedro Taques. Nós fizemos um cronograma, um plano de trabalho de realização de audiências públicas durante este semestre, este primeiro período legislativo desta sessão legislativa, no mínimo 2 audiências por mês, uma audiência inicial aqui na capital da República, aqui no Senado, e uma audiência nos estados, a pedido de suas excelências os senhores senadores, já a primeira no estado do Espírito Santo, já marcada para o final do mês de março, para que nós possamos fazer com que o cidadão ele seja ouvido na elaboração deste projeto. Acho que o que fica de tudo isso é a oportunidade que nós e o país estamos tendo de debater essa questão. O Código Penal brasileiro, na minha ótica, o vigente, ele é ruim com força, o vigente. A proposta de mudança, cheia de deficiências, que cabe críticas e que certamente nós jamais aprovaremos algo que piore o que ruim já está. Mas que nós temos a possibilidade, de fato, de entrar em debates como esse e alargar o debate país afora, ouvindo até populares, porque a dor é de quem está na rua. Por isso acho que esse código que está posto, com todas as suas deficiências, que eu tenho críticas homéricas também, e acho que sou um dos que mais emendas já fiz e já propus mudança, e tenho procurado debater dentro da compreensão do sofrimento da sociedade e de uma compreensão de que o Código Penal brasileiro hoje está mais a serviço do criminoso do que do cidadão brasileiro, do cidadão de bem, e que nós não repitamos, e que com as críticas e as mudanças a serem feitas na proposta que aí está, nós possamos dar uma resposta melhor à sociedade brasileira. O que me preocupa é que nós estamos abordando uma questão do direito na questão penal, mas não sei se não fizermos nada na questão do sistema prisional brasileiro, este código terá uma validade relativa, porque a impunidade, a meu juízo, representa consequências para o crime praticado. Quando as consequências não acontecem na penalização, há o estímulo enorme para o aumento da criminalidade. Então, eu queria colocar esse ponto de vista, porque enquanto não mudarmos o sistema prisional brasileiro, nós teremos avançado muito pouco. Nós, senadores, e ao depois os deputados, nós temos legitimidade para mudar os temas que assim entendemos.
Um código não pode ser feito só por doutores, por juristas. Um código tem que ouvir o cidadão. E é isso que nós estamos fazendo. Todas as sessões estão sendo transmitidas pela TV Senado. Passa agora ao vivo e vai passar novamente de madrugada. Eu entendo que um código deva ser assim debatido. O nosso país, quando fez o Código Penal, tinha 41 milhões de pessoas em 1940. 30% da população brasileira vivia nas cidades. Passado esse período todo, o nosso país tem quase 200 milhões de pessoas, 84% vivendo e em situações, em muitos casos, precárias nas cidades. Isso mostra que é um país completamente diferente daquele de 1940. A grande maioria, senadora Ana Rita, dos homicídios são pessoas jovens e numa situação de pobreza. A grande maioria dessas vítimas são jovens e pobres. Alguém podia dizer, não, mas isso é o mundo se embrutecendo. Não, eu não vou pegar o Japão, que é menos de um homicídio para cada grupo de 100 mil. Vou citar 3 países vizinhos. O Chile, menos de 2 assassinatos para cada grupo de 100 mil. Vizinho nosso. A Argentina, 5 assassinatos para cada grupo de 100 mil. O Uruguai, 6 assassinatos para cada grupo de 100 mil. O Brasil, 26 assassinatos para cada grupo de 100 mil. Essa é uma situação mais que gritante. Eu vou pegar uma tragédia recente que está na mente de todos nós, a tragédia de Santa Maria. Os promotores disseram que vão denunciar 4 pessoas ou 5 por 300 homicídios dolosos. Eu pergunto ao senhor, está correto isso? Nós vamos denunciar aqueles rapazes numa situação daquela que assumiram o risco de a 300 homicídios? Se nós não tivermos a continuidade delitiva, senhor procurador, nós vamos ter que denunciar aquelas pessoas por 300 homicídios. A continuidade delitiva, ela veio exatamente para corrigir questões excepcionalíssimas no direito, questões que exigem condições de adaptação, condições que são observadas com extremo rigor pelo Poder Judiciário. Continuidade delitiva não se dá todo dia. Não se banalizou a continuidade delitiva no direito brasileiro. O nosso projeto é descriminalizador. Esse foi o pedido que já a instauração da comissão nos fez, e nós reduzimos sensivelmente a quantidade de tipos penais no Brasil. Isso nos preocupa. O direito penal, eu costumo dizer que o direito penal é um antibiótico. Ele não pode ser usado indiscriminadamente porque ele acaba reforçando o mal. Outra coisa que me preocupa, ilustre senador Jorge Viana, é imaginar que nós vamos resolver o problema da criminalidade via Código Penal. O problema é um problema de falta de política criminal. Falta de políticas sociais de cunho criminal. O que envergonha a legislação nacional, né, o que envergonha a sociedade brasileira, é nós não termos um novo código. A cada Constituição, este é a minha posição e a posição de um senador, não é a opinião de um professor, que por mais que seja respeitável a opinião, não passa de uma opinião, mas nós aqui é que votaremos, ouvindo o cidadão. A minha opinião parlamentar é que sim, nós estamos a merecer um novo código. O Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet, www.senado.leg.br/TV. Neste endereço eletrônico, você também encontra outros temas que foram abordados aqui no Em Discussão. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo programa.